O coração é um órgão que durante muito tempo acreditava-se que ele era a sede da nossa mente e das nossas emoções. Os antigos egípcios, quando mumificavam seus mortos, eles retiravam quase todos os órgãos, mas deixavam o coração, na esperança de que quando aqueles corpos ressuscitassem, ele pudesse reviver na sua mente, no seu psicológico, que estaria dentro do coração. Hoje nós sabemos que o coração é uma bomba que vai bombear o nosso sangue por todo o nosso corpo. Mas ainda hoje muitas pesquisas tentam compreender como as doenças psiquiátricas, como depressão e ansiedade, influenciam em doenças cardiovasculares. Eu sou a professora Nayane Peixoto e nessa aula nós vamos estudar a anatomia do coração. Esse é um tema essencial para você compreender a morfofisiologia do coração e no seu estudo sobre o sistema cardiovascular. E essa aula ela é a primeira dessa playlist que nós estamos iniciando com esse vídeo sobre a morfofisiologia do coração. Então não deixe de assistir os próximos vídeos a partir desta aula, mas tenha como prioridade assisti-la primeiro porque ela vai trazer para você o conteúdo fundamental da anatomia para você compreender a fisiologia. Aproveite também para acessar aqui embaixo o link que vai mostrar para você o conteúdo exclusivo que eu produzo sobre anatomia e também as outras redes sociais que trazem conteúdo sobre morfofuncional. Sem mais demoras, vamos para a nossa aula. Você vai encontrar esse conteúdo em vários livros de anatomia, mas eu utilizei para me basear aqui para a nossa aula o Néter, o Sobota e muitas imagens do Tortora. Então, se você quiser ter como referência, o Néter é o capítulo 3, que ele fala sobre os órgãos do tórax, assim como o Sobota, no capítulo 6, também fala sobre os órgãos do tórax, e o capítulo 20 do Tortora. Agora vamos para o nosso conteúdo. O coração, essencialmente, ele é uma bomba ejetora e uma bomba de sucção. Como assim? Ele tem a função de ejetar o sangue para fora dele, propulsionando esse sangue para os nossos diversos tecidos, mas ele tem a capacidade também de succionar, de sugar o sangue para dentro dele novamente. Então, dessa maneira, à medida que ele contrai, ele propulsiona, mas quando ele relaxa, ele abre espaço, ele gera o vácuo que vai trazer o sangue de volta. E nós podemos também considerá-lo como duas bombas acopladas, justamente por quê? Porque um lado do coração está recebendo o sangue que vem do corpo, que vem do sistema e mandando esse sangue para os pulmões, e o outro lado está recebendo o sangue dos pulmões e mandando esse sangue de volta para o corpo. Isso por quê? No nosso sistema circulatório, a gente envia, a gente transporta todos os nutrientes, gases, hormônios, tudo que a gente precisa por meio da circulação, mas também nós transportamos excretas, resíduos metabólicos, todos eles também por meio da circulação. O sangue, quando deixa o coração para ir para o sistema, ele vai levar bastante oxigênio e vai levando ali os nutrientes que já está contido nele. Mas quando ele chega do corpo no coração, ele não tem oxigênio, ele tem pouquíssimo oxigênio, é um sangue pobre em oxigênio e ele vai conter bastante gás carbônico. É nessa hora que o coração vai encaminhar esse sangue para os pulmões para que ele elimine o gás carbônico, que é um resíduo metabólico por meio da respiração, ele vai captar mais oxigênio para que esse sangue se renove. E dessa maneira, então, ele tem dois lados efetivos de bomba, o lado direito e o lado esquerdo, que se contraem sucessivamente e que vai ser composto ali, então, por 4 câmaras. Quais são essas 4 câmaras? Nós vamos ter os átrios, que é toda essa estrutura que fica na região chamada de base do coração, que são receptáculos, ou seja, a função do átrio é relaxar, receber o sangue que vem tanto da circulação sistêmica pelo lado direito, pelo átrio direito, quanto da circulação pulmonar pelo átrio esquerdo. E esse sangue já vai chegar e já vai direto para os ventrículos e ele só dá uma ajuda ali para mandar o restante desse sangue para os ventrículos. Então ele tem uma função de receber o sangue. Agora, os ventrículos vão formar essa estrutura aqui que termina em um ápice. Esse é o ápice do coração, assim como essa parte é a base. E qual que é a função dele? Contrair e ejetar o sangue para fora. Agora, vamos ver o coração seccionado. Quando você observa pelo lado de dentro, você vai ver que nós temos então essas 4 câmaras que eu disse para vocês. Nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. De acordo com a função deles, que foi o que a gente comentou, perceba que o átrio ele tem uma parede bem fininha, o ventrículo tem uma parede bem espessa, justamente porque o átrio tem essa função de receber o sangue e o ventrículo tem essa função de ejetar e ejetar o sangue. Então, esses 2 átrios, nós temos o átrio direito e o átrio esquerdo. E esses 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo.
Professora, como é que eu vou saber qual é o ventrículo esquerdo, qual que é o direito, qual que é o átrio direito, qual que é o átrio esquerdo? Perceba que o lado direito do coração é quem vai mandar o sangue para os pulmões. Os pulmões, eles ficam aqui, ó, em contato com o coração. Então, ele precisa fazer uma força muito menor para mandar o sangue para os pulmões do que o ventrículo esquerdo, que precisa fazer uma força muito grande para ejetar o sangue que vai para a circulação sistêmica. Então, o ventrículo esquerdo, ele tem uma parede muito mais espessa que o direito e ele também contém o ápice do coração. Então, o ápice do coração e essa parede espessa me diz que esse é o ventrículo esquerdo. Então, logo, esse é o átrio esquerdo. E aqui nós temos o ventrículo direito e o átrio direito. Perceba que o átrio, ele vai estar sempre conectado com uma veia. E o ventrículo, ele vai estar sempre conectado com uma artéria. Professor, eu aprendi que azul é veia e vermelho é artéria. Por que que esse azul aqui é uma artéria? Aí nós temos um problema. Por quê? Na convenção ali de ilustração anatômica, vamos se dizer, convencionou-se a sempre representar o sangue pobre em oxigênio, que é o sangue venoso, azul. E convencionou-se representar o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, vermelho. Só que no caso dos vasos, a maior parte dos nossos vasos vão transportar sangue venoso nas veias e sangue arterial nas artérias. Mas no caso da base do coração, nós temos aqui uma troca, porque nós vamos ter o sangue pobre em oxigênio saindo do ventrículo direito e passando pelo tronco e as artérias pulmonares, são artérias, e nós temos aqui o sangue rico em oxigênio chegando por meio das veias pulmonares. E dessa maneira, essa confusão vai existir na sua mente até que você entenda que o conceito de veia e artéria não tem a ver com o tipo de sangue que ela transporta, mas sim a direção para onde ela transporta o sangue. As veias, elas vão trazer o sangue para o coração e as artérias vão levar o sangue do coração. Se você entender assim, você nunca mais vai errar. E aí não importa se você chama o sangue arterial ou venoso, você vai compreender que veias estão chegando ao coração e as artérias estão saindo do coração. Essas 4 câmaras, então, elas são divididas por meio de septos. O septo é uma parede, é uma divisão. Então, nós vamos ter os septos entre um átrio e outro, que são chamados de septos interatriais. Temos o septo que separa um ventrículo do outro, que é o septo interventricular. E nós temos os septos atrioventriculares, direito e esquerdo. Mas os septos atrioventriculares, eles têm um formato de válvula, que é uma estrutura que se abre e se fecha, permitindo a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Então, nós vamos ter essas válvulas, tanto direita quanto esquerda, e nós já vamos falar sobre a anatomia delas. O coração, então, ele fica localizado na caixa torácica, certo? Mais especificamente no mediastino médio. Então, o que é o mediastino médio? O mediastino é essa estrutura, digamos, central, mediana mesmo da nossa caixa torácica. E ele é dividido em mediastino superior e inferior, mas póstero-anterior, ele está dividido em mediastino posterior, anterior e médio. Então, é bem essa região, nessa região média do mediastino, onde o coração se localiza. Dentro da caixa torácica, ele vai ficar repousado no diafragma e à medida que você respira, né, que você inspira e expira, ele se movimenta junto com o diafragma. É por isso que, quando você faz uma inspiração profunda, você atua, digamos assim, regulando os batimentos cardíacos, porque você altera ali o espaço que o coração tem para se expandir, a quantidade de sangue que ele recebe, então você pode aumentar o débito cardíaco e tudo isso tem influência sobre os batimentos cardíacos. Observe aqui, né, como se tivesse um desenho esquemático, como ele fica na região do nosso tórax. E os pulmões na caixa torácica vão ficar laterais e anteriores ao coração, de forma que você observa apenas essa estrutura aqui que não está revestida pelos pulmões. E nos pulmões nós temos até mesmo impressões do coração, do ápice do coração, por causa dessa localização. Então, se você rebater os pulmões, né, como se tivesse uma pinça aqui e outra aqui, puxando, você observa o coração nessa posição na caixa torácica. E observe, então, que o coração, ele fica numa posição, digamos que um tanto quanto diferente do que a gente imagina, né? Porque quando a gente faz um desenho do coração, a gente faz aquele desenho assim, né?
que seria mais ou menos o ápice para baixo e a base para cima, como se o coração ficasse desse jeito aqui, do lado esquerdo do peito. Só que se você visualizar, ele fica completamente diferente disso. A base, ela vai estar voltada para a parede dorsal do nosso corpo e o ápice, ele vai estar voltado para a parede anterior do nosso corpo. Vamos entender melhor como é que está essa localização. Então, observe nessa imagem essa localização. Olhe para minha mão, que nós vamos girando para você entender. É como se essa fosse a base do coração e esse fosse o ápice. A base do coração fica voltada para trás e para a direita, de forma que o ápice fica voltado para frente, anteriormente e para a esquerda. Então, o ápice, ele é a ponta mais anterior do coração, que vai estar em contato com esse nosso gradil costal, das costelas. E ele vai estar localizado mais ou menos ali no quinto espaço intercostal esquerdo. Dessa forma, a posição do coração faz com que no átrio direito esteja chegando aqui a veia cava superior, numa posição supero-inferior, e a veia cava inferior, que não dá para ver nessa imagem, ela chega da parte inferior para superior. Então, isso permite essa localização dessas duas veias cavas. E aqui, se você observar, o ventrículo esquerdo ele vai estar conectado com a aorta nessa posição. Já o ventrículo direito, ele vai estar conectado com o tronco pulmonar nessa posição. Parece que eles estão cruzando, mas é porque você tem que entender no plano tridimensional. Lá dentro, é de dentro que estão saindo os vasos. E que você observa do lado de fora, parece não fazer muito sentido, mas do lado de dentro faz todo sentido. Então, aproveitando bem essa imagem, vamos olhar aqui, ó. Esse é o átrio direito. Esse rebordo que tem aqui é chamado de aurícula, então essa é a aurícula direita. E perceba que só uma partezinha do átrio esquerdo se apresenta aqui. A maior parte do ventrículo direito você observa também olhando nessa vista anterior e aqui só uma parte do ventrículo esquerdo você observa nessa vista e o ápice voltado para o gradil costal. Olhando para a anatomia externa ainda, observe que nós vamos ter na parte externa esse sulco que é o que delimita, o que separa átrio de ventrículo, que é o sulco coronariano. E nós temos aqui esse sulco, que é o sulco interventricular, que vai separar um ventrículo do outro. É um aprofundamentozinho que marca a separação de um ventrículo do outro. Então, a gente tem tanto o sulco interventricular anterior quanto o posterior, marcando esses dois pontos onde eles separam esses ventrículos. Observe então na vista posterior esse sulco interventricular posterior. Ainda nessa vista posterior, perceba o átrio esquerdo como ele é proeminente e perceba que a chegada dessas veias pulmonares que estão trazendo esse sangue direto dos pulmões. Então vão ser duas veias pulmonares de cada um dos lados do átrio, que são as veias pulmonares direitas, a superior e a inferior, e a esquerda, a superior e a inferior. E observe aqui o tronco pulmonar se dividindo em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Observe também aqui a aorta, né, que vai passar por trás, ela sai dessa base aqui, ela faz esse arco e ela vai passar por trás do coração e vai descer formando a aorta descendente. Como não é foco do nosso vídeo falar dos vasos, é só para que você compreenda a posição deles na base do coração. Além disso, observe aqui, esse é o átrio direito e aqui, ó, veia cava inferior chegando com sangue da parte inferior do corpo, veia cava superior chegando com sangue da parte superior do corpo. E nessa imagem a gente consegue visualizar tudo isso numa peça anatômica, né, dissecada, que é muito fácil, né, quando você vê tudo coloridinho, mas quando você olha na peça anatômica natural, é importante que você observe todas aquelas estruturas que nós falamos. Então, olha, sulco interventricular anterior, aqui nós temos a aurícula do átrio direito, todo o ventrículo direito. Aqui nós vamos ter o tronco pulmonar saindo aqui do ventrículo direito, né? E essa estrutura dilatada que se forma, o cone arterioso. Olha aqui, nós vamos ter a aorta, né? A aorta ascendente, o arco aórtico, todos os vasos que se ramificam dela. Vamos ter aqui o ventrículo esquerdo, parte do átrio esquerdo, a aurícula só aparecendo aqui. Então, basicamente, essas são as estruturas nessa peça natural. Na anatomia externa, a gente consegue também margear o coração, que são esses limites que ele tem como se fosse colocado em uma caixa. Então, nós temos essa margem superior, que é a parte que está aqui recebendo todos os vasos superiores, recebendo ou originando esses vasos.
Temos a margem direita, que fica voltada para o pulmão direito, e a margem esquerda voltada para o pulmão esquerdo, e a margem inferior. Mas ele também vai ter faces que delimitam esse coração de acordo com a localização, a topografia dele na caixa torácica. Então, nós temos a face pulmonar esquerda, face pulmonar direita, face externo-costal, que como o nome já diz, fica voltado para o osso externo e para as costelas, e a face diafragmática. Essas faces, então, delimitam e mostram regiões específicas do coração, como, por exemplo, a face pulmonar esquerda, ela contém basicamente a maior parte aqui do ventrículo esquerdo e termina no ápice. Já a pulmonar direita, ela vai conter a maior parte aqui do átrio direito. A face externo-costal vai conter a maior parte do ventrículo direito e a face diafragmática também tem uma grande parte aqui do ventrículo direito, que é a parte que ele vai repousar no diafragma. Dessa forma, nesse exame então de radiografia, a gente consegue identificar cada estrutura porque a gente conhece essas faces. Então, se você analisar um exame como esse, você vai perceber que esse aqui é o ápice e esse aqui é a base. Só que o ventrículo direito, a maior parte dele vai estar voltado para frente, que é então a face externo-costal. Uma parte do átrio direito voltado para frente, mas voltado para o lado direito, que é a face pulmonar direita. Já o ventrículo esquerdo, nós vamos ver só um pouquinho dele, mas ele também vai estar voltado aqui para a face pulmonar esquerda. Resumindo, olhando esse raio-x, o que você vai ver de cara é o ventrículo direito, uma partezinha do átrio direito, uma partezinha do ventrículo esquerdo. O coração, como todo órgão, ele é constituído por vários tecidos, e esses tecidos se organizam em camadas. E dessa maneira a gente consegue identificar 3 camadas do coração. Nós vamos ter o endocárdio, que é o revestimento interno desse coração, o miocárdio, que é o músculo cardíaco, é o músculo que contrai, é basicamente tecido muscular, e nós temos o pericárdio ou epicárdio, que é o revestimento externo do coração. Então, nessa imagem esquemática aqui, a gente consegue compreender isso. O endocárdio sendo a estrutura que reveste a parte interna, o miocárdio, o músculo, e o pericárdio ou epicárdio como o revestimento externo desse coração. O pericárdio, ele vai ser constituído basicamente por 3 camadas. Essas camadas se organizam da seguinte maneira: a parede externa, que é a parte mais externa mesmo do coração, que é a camada fibrosa. Ela é tecido conjuntivo fibroso, é bastante resistente, né? Ela dá até essa característica esbranquiçada por causa do tecido conjuntivo que tem aqui. Depois, nós temos o pericárdio se dividindo em 2 camadas. Um que é chamado de pericárdio parietal, que é essa camada bem fina, que é revestida pela camada fibrosa, e o pericárdio visceral, que é a parte que fica aderida mesmo no coração e que vai ser bem fina também. Entre o pericárdio parietal e o pericárdio visceral, nós vamos ter um espaço bem pequenininho, bem capilar, que vai conter um líquido. E é esse espaço e o líquido que permite o deslizamento do coração quando ele contrai. Porque a camada fibrosa, ela limita, de certa forma, o tamanho do coração. Conforme ele contrai, ele se mantém num tamanho ali específico. Embora, em casos patológicos, o coração possa crescer e ele possa acompanhar esse crescimento. Mas no caso saudável, o coração não vai aumentando, expandindo muito, porque essa cápsula fibrosa vai gerar essa contenção. Mas isso poderia gerar um atrito que promoveria um colapso. Mas não acontece justamente porque a gente tem esse espaço aqui, que inclusive é um resíduo do celoma, né, da cavidade celômica lá na nossa vida intrauterina, no desenvolvimento embrionário, e que vai conter esse líquido, permitindo com que o coração ele faça uma contração e tenha uma proteção hidráulica dessa contração. Então, vamos recapitular aqui. Se você retirar a camada mais grossa, mais espessa do coração, o saco que reveste, quando você retira um coração, por exemplo, você pode comprar ali um coração de porco no açougue, você vai conseguir tirar uma película dele, que é esse saco aqui. O que contém nessa película, né? Que é o pericárdio fibroceroso. Ele vai ter a camada fibrosa, que é essa camada mais externa, e o pericárdio parietal. Só que aí, esse espaço aqui já vai estar em contato com o pericárdio visceral. O pericárdio visceral também pode ser chamado de epicárdio. E todas essas camadas formam revestimento, mas você consegue pinçar e retirar o pericárdio fibroceroso e de forma que o epicárdio ou pericárdio visceral continua aderido, grudado no coração.
Agora vamos falar sobre o miocárdio. O miocárdio basicamente é a parte funcional do coração. Por quê? Porque ele é um músculo. Ele é um músculo estriado cardíaco que vai gerar contração e é essa contração que vai gerar a função do coração, né? Que é a bomba, digamos assim, de ejeção e o seu relaxamento, a bomba de sucção. E esse músculo, ele é composto por duas camadas musculares, uma em deposição à outra. A camada interna, ela é constritora, é como se a contração dela fizesse isso aqui, ó, uma constrição, apertasse esse sangue para o centro. Só que a camada superficial, ela é em formato de espiral, como se ela fosse oblíqua em relação à constritora. Esse formato de espiral faz com que a contração dela empurre o sangue para fora. Por quê? Porque ele contrai torcendo, é como se ele estivesse torcendo um pano molhado. Então a constritora, ela vai para o centro, mas a superficial, oblíqua, ela contrai dessa maneira, parecendo que está torcendo. Então por isso que a contração do coração, ela não é uma contração certinha, né? Conforme muita gente imagina, não. Ela é uma contração que vai empurrando o sangue para fora. E agora o endocárdio. O endocárdio, então, ele vai ser esse revestimento que é bastante liso, e é o que vai fazer com que o sangue não gere muito atrito no coração. Ele vai ser constituído, então, pelo endotélio, que é esse tecido aqui bastante liso, é um tecido epitelial pavimentoso simples, com tecido conjuntivo adjacente, camada subendocárdica, que vai ter uma variação de espessura entre átrio e ventrículo, justamente porque ele vai ter funções diferentes nessas duas regiões. Mas esse é um assunto lá para a histologia. Bom, pessoal, chegamos ao final, então, dessa primeira parte da nossa aula de anatomia do coração. Não deixe de assistir a segunda aula, que é continuidade dessa, que nós vamos falar sobre a anatomia interna, tanto dos átrios quanto dos ventrículos e das válvulas cardíacas. Eu espero você, então, no próximo vídeo. Pega um cafezinho, respira um pouco e vamos completar esse conteúdo.